Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei Maria da Penha. E ela é muito mais que só um pedaço de papel. Ela nasceu da luta de uma mulher, uma luta inacreditável contra a violência e impunidade, e que acabou gerando uma verdadeira revolução no país. E olha, para guiar nossa conversa, a gente está se baseando numa análise oficial, feita pelo Senado Federal, que olhou a fundo para a primeira década de vida dessa lei. Então, vamos entender juntos o que eles descobriram. A pergunta central aqui é bem essa: como é que a batalha de uma única mulher por justiça foi capaz de mudar uma nação inteira? É uma história impressionante, de muita resiliência e, no fim, de muita mudança. Para a gente entender o tamanho e a força dessa lei, primeiro a gente precisa conhecer a força da mulher que deu o nome a ela. Essa é a história de sobrevivência de Maria da Penha. A jornada dela é chocante. Em 1983, a Maria da Penha sobreviveu a 2 tentativas de assassinato cometidas pelo próprio marido. Na segunda, ela ficou paraplégica. E o mais absurdo é que por quase 20 anos o agressor dela continuou livre. O sistema de justiça brasileiro simplesmente falhou. Cansada de tanta impunidade, em 2001, ela fez algo inédito. Levou o caso dela para uma corte internacional. O Brasil foi condenado por negligência. E foi essa condenação, essa pressão externa, que finalmente forçou o país a agir, criando em 2006 a Lei 11.340, que levou o nome dela como homenagem. Mas, olha, a história da Maria da Penha não era um caso isolado. Longe disso. Ela era, na verdade, um sintoma de um problema cultural muito, mas muito mais profundo. Vamos dar uma olhada em como era o Brasil antes dessa lei? Esse ditado popular resume tudo, né? A violência dentro de casa era vista como um problema particular, uma coisa de família que tinha que ser resolvida ali, entre 4 paredes. E essa mentalidade simplesmente paralisava todo mundo, a sociedade e até o próprio Estado. E pior é que o próprio sistema de justiça reforçava essa cultura. Era comum que agressores fossem absolvidos usando argumentos inacreditáveis, como a tal da legítima defesa da honra. Era como se a violência contra a mulher pudesse ser justificada. A lógica era totalmente invertida. O agressor virava a vítima de uma paixão e a mulher a culpada, a provocadora. E a dimensão do problema era assustadora. Para se ter uma ideia, uma pesquisa daquela época revelou um número chocante. 55% dos homens admitiram já ter cometido algum tipo de violência contra a parceira. 55%. Isso mostra que não eram casos isolados, era um padrão de comportamento, algo que estava generalizado na sociedade. Foi nesse cenário, nesse Brasil, que a Lei Maria da Penha surgiu. E ela não veio para ser só um remendo ou uma pequena mudança. Ela chegou para quebrar esse paradigma, para mudar radicalmente o jeito que o Brasil enxerga e combate a violência doméstica. Uma das maiores inovações da lei foi definir, de forma muito clara, os tipos de violência. Começando pela mais óbvia, claro, a violência física, que é qualquer ato que prejudique o corpo ou a saúde da mulher. Mas a lei foi muito além. Ela foi a primeira a reconhecer oficialmente a violência psicológica. Sabe, aquelas ações que causam dano emocional, que destroem a autoestima, que controlam o que a pessoa faz, no que ela acredita, o que ela decide. Isso foi uma revolução, porque deu nome e validou um sofrimento que até então era invisível para muita gente. A lei também definiu de forma bem ampla o que é a violência sexual. E não é só o estupro, é qualquer ato que force uma mulher a ver, a manter ou a participar de uma relação sexual que ela não quer, seja por ameaça, por intimidação ou pelo uso da força. E não para por aí. Outra inovação foi incluir a violência patrimonial, ou seja, a lei também reconhece como violência quando o agressor controla o dinheiro da mulher, quando ele destrói os bens dela, ou retém documentos e recursos financeiros. E, por fim, a violência moral. A lei passou a proteger a honra da mulher, transformando em crime qualquer conduta que seja calúnia, difamação ou injúria dentro de casa. Juntas, essas 5 definições criaram uma rede de proteção completa como nunca tinha existido antes. E a lei não ficou só na teoria, não. Ela criou ferramentas práticas. Passaram a existir vários juizados especializados só para isso. Foram criadas as medidas protetivas de urgência para afastar o agressor da vítima rapidamente. E um ponto fundamental: a lei acabou com aquelas penas ridículas como o pagamento de cestas básicas que só serviam para banalizar a agressão. Certo, a lei no papel é poderosa.
Mas e na vida real? Uma década depois que ela foi criada, qual foi o impacto de verdade? Vamos olhar para os dados e tentar medir os efeitos de todas essas mudanças. Então, a grande questão, a pergunta de $1 milhão é: a lei funcionou? Deu certo na prática? Bom, a resposta para isso é um pouco complexa. Os resultados mostram uma dualidade bem clara. De um lado, a gente teve sucessos que não dá para negar. Muito mais mulheres passaram a denunciar, os homicídios domésticos caíram cerca de 10% e a conscientização sobre o problema aumentou demais. Mas, do outro lado, os desafios continuam gigantes. Ainda faltam dados confiáveis, a aplicação da lei varia muito de um estado para o outro e a cultura machista, infelizmente, continua sendo uma barreira enorme. O investimento federal até aumentou bastante depois da lei. Ele saltou de uns R$ 40 milhões para mais de 150 milhões. E isso, claro, ajudou a criar mais serviços de apoio. O problema que os relatórios apontam é a falta de continuidade desse dinheiro. Ele vem, depois para, e essa instabilidade compromete demais o trabalho de quem está na linha de frente. Tudo isso deixa uma coisa muito clara, né? A lei, por mais importante que seja, não faz milagre sozinha. Ela é uma ferramenta poderosa, mas a luta tem que continuar e precisa ir muito além do sistema de justiça. E para entender por que é tão difícil romper com a violência, é fundamental a gente conhecer o chamado ciclo da violência. Ele funciona assim. Primeiro, tem uma fase de acúmulo de tensão. O agressor fica irritado, briga por qualquer coisa. Depois, vem a explosão, o ato de violência em si. E aí, vem a terceira fase, a da lua de mel, em que o agressor se mostra arrependido, pede perdão, promete mudar. Esse ciclo se repete e vai prendendo a vítima numa espiral de abuso e de falsa esperança. A prevenção, então, é a chave para quebrar esse ciclo. As estratégias precisam atacar a raiz do problema. É preciso educar para a igualdade de gênero desde cedo, nas escolas. É preciso criar programas de reeducação para os agressores, fazer campanhas públicas para desconstruir estereótipos e, algo que é fundamental, promover o empoderamento econômico e social das mulheres. Tem um trecho do relatório do Senado que eu acho que resume perfeitamente o legado da lei. Diz assim: a lei não esgotou todo o potencial transformador da nossa realidade. Há, contudo, pouca margem para a dúvida de que, sem ela, o cenário seria muito mais brutal. Em outras palavras, ela não resolveu tudo, mas nos salvou de uma realidade que seria ainda pior. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma lei, por mais incrível que seja, é só o ponto de partida, o que falta da parte de cada um e da sociedade como um todo para a gente realmente terminar essa luta? A resposta, eu acho, ainda está sendo construída por todos nós.